Sejam bem-vindos a mais um Conexão Cast. Hoje iniciamos o nosso quarto episódio e aqui com a presença do pastor Eduardo Marques, que vai estar me ajudando nesse bate-papo com o pastor Flávio Lúcius sobre igreja discipuladora. Verdade, pastor Bruno. Estamos aqui com o pastor Flávio, nosso querido amigo, casado com a Cássia, pai do Rafa, uma família amada de todos nós. Seja muito bem-vindo, pastor. Uma alegria, queridos, estarmos aqui para conversarmos sobre a visão discipular, algo que Deus tem feito não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, através da multiplicação de discípulos. Legal. Pastor, para que a gente possa começar esse bate-papo e todos os espectadores conhecerem um pouco mais da sua história, do seu ministério, conta para a gente como é que foi esse início da sua trajetória ministerial ali na Convenção Batista. Eu trabalhei um tempo secularmente, né? Durante um bom tempo eu desenvolvi a minha profissão na área de informática e fui para o seminário e já na sequência houve uma transição de seminário para a Faculdade Teológica Batista do Paraná. Eu peguei bem essa transição e na conclusão então do curso Deus me direcionou para trabalhar durante aproximadamente 15 anos na Convenção Batista do Paraná. Lá na convenção eu desempenhei o papel na área de desenvolvimento de igrejas, né, na parte de revitalização de igrejas, treinamento de pastores, auxílio de obreiros a conseguirem se aprimorar e vivenciar processos mais efetivos nas suas igrejas, né? E também, depois de um tempo, assumi a área de missões, né, coordenando toda a ação missionária estadual. Foi um tempo de aprendizado, um tempo de conhecer efetivamente os batistas paranaenses e entender como funcionava toda a história e os processos denominacionais. Então, eu posso dizer que durante quase 15 anos o Paraná, a Convenção Batista, foi uma escola onde eu aprendi muito, né, e fui direcionado por Deus nessa visão de amar cada vez mais as pessoas, treinar os pastores e desde cedo já começar a vivenciar a visão discipular. Legal. E depois desses 15 anos trabalhando ali na Convenção Batista, na parte ali do estado do Paraná, o pastor foi convidado para assumir um novo desafio, né? Ali junto com a Junta de Missões Nacionais. Como é que foi isso? É verdade. De 2018 até 2022, então eu estive durante 5 anos trabalhando na Junta de Missões Nacionais, voltada então já dentro da visão discipular, né? Levando essa visão para o Brasil inteiro e fora do país, mostrando aos pastores e igrejas que é possível vivermos uma visão discipular, amarmos pessoas, fazermos discípulos para a honra e glória do Senhor Jesus. E a minha função claramente era essa, de promover essa visão no Brasil inteiro, treinar os pastores, além de um projeto que Deus inicia bem no meio da pandemia de mentoria, cuidado pastoral, mentoria de pastores, né? Então, no início da pandemia, em maio de 2020, né, começamos então um projeto de mentoria com 9 pastores e durante os próximos anos Deus multiplicou esse processo e a gente alcançou aí dezenas e hoje centenas de pastores com cuidado pastoral dentro da mentoria discipuladora, trazendo um cuidado pastoral, levando a visão discipular e ajudando esses pastores a implementarem essa mesma visão dentro das suas igrejas. Sim. Nessa época o pastor ainda morava no Paraná, mas já atuava em todo o Brasil, né? A minha vida inteira eu morei em Curitiba, né? Eu nasci aqui em São Paulo, mas muito pequeno fui para Curitiba, né? Então a minha vida inteira foi justamente estando em Curitiba, tanto na Convenção do Paraná quanto na Junta. Eu estava ali morando na cidade de Curitiba mesmo. Legal. E o pastor ele teve a oportunidade então de pegar a igreja, a visão discipular da Junta de Missões, chama Igreja Multiplicadora. Correto. Nós aqui chamamos de Igreja Discipuladora, mas o pastor pegou todo o início desse processo dentro da junta. Conta para mim, conta para nós, né, como que foi esse processo, como que se formou essa visão, quais eram os alvos na época, se são os mesmos de hoje. Na verdade, em Curitiba nós temos uma igreja chamada Igreja Batista do Bacaxeri, pastoreada pelo pastor Roberto Silvado. E durante muitos anos o pastor Silvado sempre trabalhou com pequenos grupos, com a visão discipular, né? E eu acredito que ali em 2010 a 2012, a liderança da junta
junto com a Igreja Batista do Bacaxeri, começaram a conceber essa visão discipuladora formular mais explicitamente, né? E em novembro de 2014, ali na Igreja Batista do Bacaxeri, nós tivemos o primeiro congresso, né? Então foi o primeiro congresso, efetivamente, levando a visão discipular para o Brasil como um todo. Após isso, então, nos anos seguintes, a cada ano nós tínhamos um congresso, nós começamos a ter os seminários, né? Nas cidades e tal. Então a visão ela foi se espalhando, foi sendo levada ao Brasil todo. Lembrando que a visão discipular, Igreja Multiplicadora, como é chamado na junta, é um programa oficial da Convenção Batista Brasileira. Então as diversas convenções estaduais foram adotando. Na época eu estava no Paraná, na Convenção Batista do Paraná, então nós adotamos como programa oficial da Convenção Batista Paranaense de crescimento e desenvolvimento de igreja essa visão discipuladora. Então começa em 2014, o Paraná foi uma das primeiras convenções a abraçar essa visão e a levar para suas associações, e a partir daí então começaram a ocorrer dezenas, centenas de seminários no Brasil inteiro, e a visão então ela foi se espalhando pelo Brasil todo. Lembrando que nós estamos falando de uma visão discipular, algo bíblico, algo fundamentado na palavra de Deus e não um programa ou projeto. Quando a gente fala de um programa, de um projeto, nós temos que moldar as igrejas a esse processo. Quando a gente fala de visão de princípios, nós estamos levando princípios bíblicos para o crescimento saudável de uma igreja, para que a visão discipular seja a essência dessa igreja. É uma visão baseada não então num método, mas baseado em princípios. Princípios. Que as igrejas podem implantar em diversas formas. O pastor conheceu o universo batista, acho que do norte do país até o sul, visitando diversas igrejas, diversas realidades, culturas diferentes, diversas culturas, e esse modelo ele tem sido espalhado por todo o Brasil em diversas realidades. Sim. Quando a gente fala de princípios, nós superamos a cultura. Quando você fala de programas ou projetos, nós temos que fazer uma adaptação à realidade cultural de cada estado ou até de cada país. Agora, quando você fala de princípios bíblicos, né, e uma igreja discipuladora está fundamentada em 5 princípios bíblicos. O primeiro é a oração. Então, nós podemos dizer que o povo lá do Rio Grande do Sul e o povo lá da Paraíba tem a oração como princípio. Então, não há dificuldade nenhuma. Independente do seu estado. Isso, cultura, em nós orarmos. O segundo princípio é evangelização discipuladora, uma junção de 2 pilares de princípios da nossa denominação. Que, na evangelismo verdade, e discipulado. Normalmente a gente trata como 2 coisas diferentes. É. Mas, na verdade, dentro da visão da igreja discipuladora, na verdade, é um processo contínuo. Um processo único e contínuo. Porque a pergunta é, o que a gente faz primeiro quando falamos de Jesus para uma pessoa? A gente evangeliza ou discipula? Quando você anuncia Jesus para uma pessoa, você está evangelizando-a ou você está discipulando? Então nós vamos chegar à conclusão que o próprio Jesus, quando pregava às multidões, quando ensinava os seus discípulos, ele estava vivenciando um processo contínuo de evangelismo e discipulado ao mesmo tempo. Então esse é o segundo princípio, a evangelização discipuladora. O terceiro princípio vem através de um princípio batista, plantação de igreja. Mas não nos moldes antigos, onde a gente procurava um terreno, construía um templo ali, estabelecia uma congregação e a igreja, né? E isso foi responsável por um grande crescimento dos batistas, principalmente na década de 60, 70 e 80. Quando a gente fala de plantação de igreja, nós estamos falando de abrir a sua casa para que um pequeno grupo comece lá dentro. Então, hoje, a plantação de igreja está sendo vivenciada através de pequenos grupos nos lares. Pequenos grupos que se reúnem com o objetivo de ganhar pessoas para Jesus. Pequenos grupos que, depois de um tempo, se multiplicam, que têm a visão discipular. Né? O quarto princípio... São grupos de comunhão. Não. Onde só os irmãos estão ali para crescimento, mas para que o não crente encontre um espaço para que ele possa, então, ouvir a palavra e crescer. A comunhão ela tem um propósito dentro do corpo de Cristo, né? E pelo próprio Jesus nós somos incentivados a viver a comunhão. Mas eu talvez entenda que nos últimos 40 anos a nossa igreja ela tem vivido comunhão demais e discipulado de menos. Então nós precisamos equilibrar a balança, olhando para os pequenos grupos como um lugar de evangelização, de cuidado, de anunciar o evangelho, de vivenciar relacionamentos intencionais discipuladores com as pessoas ao nosso redor e convidá-las para estarem na nossa casa a partir dos vínculos que vamos criando, né? O quarto princípio dessa igreja, que tem a visão discipular, é justamente uma formação de liderança. Uma liderança formada dentro do que é discipulado e do que é a prática discipular. Né? Nós temos que superar os conceitos bíblicos e vivermos na prática, mas para isso nós precisamos formar uma geração, nós precisamos formar líderes dentro dessa visão. E o quinto princípio
que com certeza está dentro do coração de cada um de nós como crentes é a compaixão e graça. O que me chama a atenção é que quando Jesus vê aquela multidão aflita como ovelha sem pastor, o texto bíblico diz que Jesus se compadeceu. Então eu entendo que nós como cristãos precisamos nos compadecer de uma multidão que está aí cada vez crescendo, cada vez mais sem Jesus. Então a compaixão e graça precisa fazer parte da essência discipular. Bom, o pastor rodou o Brasil inteiro, viu a visão sendo implantada e adaptada em muitos lugares, mas chegou um momento que o pastor então veio aqui para Santo André, onde o pastor teve que se adaptar, a família teve que se adaptar. Como foi sua chegada aqui em Santo André? Eu digo em casa que, assim, como durante 20 anos eu praticamente viajei 20 anos, né? Então, estando em muitos lugares e até fora do próprio Brasil, para mim foi uma virada de chave, muito simples, né? Parar de viajar o mundo inteiro e vir para cá. Mas é aquilo, nós temos família em Curitiba, né? O Rafael é o único neto dos dois lados da família. Então os avós ficaram lá, né? A Cássia tem os pais, a irmã lá, eu tenho um irmão em Curitiba. Então, óbvio, quando a gente deixa a família, a gente sente falta, né? De estar juntos, né? Geralmente eu passar para tomar um café na casa da mamãe, né? O café da mamãe é bom demais, né? O almoço... Isso faz falta, né? A gente sente saudades desse processo. O Rafa, como sendo o único neto dos dois lados, sente falta dos avós. Mas uma coisa é quando a gente serve ao Senhor, é que a gente compreende que quando o Senhor nos chama, Ele direciona, Ele mostra o caminho, né? Então, quando nós viemos aqui para Santo André, na verdade, foi resposta de oração de muitos anos. Quando eu entrei para servir a denominação, eu sabia que um dia eu retornaria à igreja. A igreja foi concebida pelo Senhor. A igreja é o lugar onde a gente desenvolve o ministério. A igreja é onde nós, como pastores, somos chamados para viver a visão que Deus nos dá, né? E eu não tive dúvida quando Deus confirmou aqui que o nosso lugar seria aqui, né? Então, quando viemos para cá, viemos sobre a bênção e a direção do Senhor. Óbvio que a família faz falta. Quando a gente pode, a gente dá um pulinho ali em Curitiba. 400 quilômetros não é tão distante assim. Mas, assim, graças a Deus, fomos muito bem recebidos, né? O pastor Grava, toda a equipe da igreja, os queridos irmãos aqui, né? Amigos, né? Que Deus vai nos dando, né? Eu estou ajudando o pastor a se tornar um pouquinho mais andreense, isso poucos. Aí. Esses dias eu apresentei ele para o sonho da brasileira. Isso, coisa boa. Já conhecemos... A melhor coxinha do Brasil, diz que aqui eu já comi, realmente é muito boa. Pena que é pequenininha, né? Mas é boa demais. Já conhecemos também a pastelaria ali do centro. Coisa boa. Nosso momento ali de discipulado, né? Discipulado na pastelaria é histórico. Já é quase um andreense. Faltam algumas coisinhas ainda para conhecer. O trânsito, já está acostumado com o trânsito? Isso é o caos, né, meu irmão? Só a graça de Jesus. Mas o Senhor nos prova diariamente, né? O trânsito aqui de São Paulo da ABC é uma provação que estamos sendo aprovados com a graça de Jesus. Bom, mas o pastor veio para cá com uma missão muito bem definida, né? Que é implantar a visão da Igreja Discipuladora, o nome que nós demos a esse projeto, aqui na Conexão Primeira Batista. Então eu queria que o pastor contasse um pouquinho para a gente como tem sido o desafio, né? Como a igreja tem recebido esse processo, como que o senhor nos conta aí essa adaptação. A Conexão Primeira Batista é uma igreja abençoada por Deus, né? A história dela é uma história linda, uma história vivenciada por homens de Deus que caminharam trazendo a visão missionária, né? Pastor Grava, hoje pastor sênior da igreja, é um homem que tem uma visão missionária extraordinária dada pelo Senhor, né? Então, nós estamos numa igreja que já vive uma das essências do evangelho, que é a visão missionária. Eu entendo que a visão discipular, ela se alia à visão missionária para que o reino de Deus possa crescer e avançar cada vez mais. Então, missões e discipulado caminham juntos, não tem como você dissociar uma coisa da outra, né? Então, o processo aqui está justamente despertar os líderes, né? Mostrar a igreja e levar a visão discipuladora, porque, irmãos, Mateus 28, 18 a 20, na verdade, é a concretização de amar a Deus e amar o próximo, né? Jesus, antes de subir aos céus, as suas últimas palavras foram: vão e façam discípulos. Então, fazer discípulo é a forma mais efetiva de eu demonstrar amor ao próximo. E para que eu ame a Deus, eu preciso amar o próximo, né? Amar o nosso Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, a forma mais efetiva de amarmos um Deus que nós não vemos, que não está aqui, é claramente amarmos o próximo. E a visão discipular, dada por Jesus na grande comissão, ela tem total embasamento para que o evangelho avance. A igreja tem recebido muito bem.
né? Nós temos avançado com as lideranças, grupos de mentoria, os próprios ministérios têm desenvolvido o seu projeto de planejamento estratégico dentro da visão discipular. Os pequenos grupos aqui da igreja já têm vivenciado esse processo todo. Então, eu tenho entendido que Deus está no comando de tudo isso e nós estamos caminhando dentro do tempo de Deus para que a visão discipular seja plenamente implementada. Sim. E a igreja possa viver isso na sua essência. Sim. Bom, o pastor comentou já dos 5 pilares da igreja discipuladora, mas talvez como que o pastor definiria discipulado? Porque eu sei que ele está envolvido em todos esses pilares, mas como que a gente poderia definir para quem nos assiste o discipulado e como que ele funciona na prática? Discipulado de uma forma bem prática, eu costumo dizer para as pessoas que começam a ter contato com a visão, que é uma amizade que você desenvolve onde Jesus é o centro. Discipulado nada mais é do que vivermos intencionalmente relacionamento com pessoas que não conhecem Jesus, e na caminhada em que vamos desenvolvendo essa amizade, a visão discipular, a visão de cuidado, a visão de Deus vai entrando no processo. Como eu disse anteriormente, nós somos chamados para fazer discípulos, mas a gente só faz discípulos se a gente ganha o coração das pessoas. Então nós precisamos viver relacionamentos intencionais. Eu tenho a intenção de me relacionar com pessoas, apresentando o evangelho a essas pessoas. Porque quando as pessoas entendem e conseguem enxergar Jesus Cristo em nós, elas não resistem ao poder do Espírito Santo de Deus. A questão é essa. O nosso papel é muito claro nas Escrituras. Vai e faça discípulos, anuncie o evangelho, pregue a palavra. O convencimento, a transformação, a mudança na vida das pessoas, quem promove é o Espírito Santo de Deus. Sim. Eu sou instrumento, eu sou o porta-voz, eu sou aquele que leva a mensagem de paz. Mas, efetivamente, quem muda o coração das pessoas é Jesus. Mas eu e você somos os representantes de Cristo, né? Cristo precisa ser visto através da nossa vida. A palavra de Deus nos orienta a sermos sal da terra e luz do mundo. Quando eu começo a ser sal da terra, luz do mundo, através da intencionalidade, da multiplicação de discípulos, nós começamos a ganhar essas pessoas, a caminhar com elas, investir nas suas vidas e mostrar Jesus através da minha vida, na vida desses queridos que começam a caminhar com o Senhor. Deus ele espera de nós essa fidelidade, né? Essa prontidão para cumprir, e ele vai dando os frutos, né, ao decorrer. É muito claro, quando a gente estuda os evangelhos, o ministério de Jesus esteve voltado durante 3 anos para relacionamentos. Isso é extraordinário. Jesus não se furtou de relacionar com a multidão, mas o tipo de relacionamento de Jesus com a multidão era um. Jesus se relaciona com vários discípulos, entre eles os 70. Mas o tipo de relacionamento de Jesus com os 70 era diferente do relacionamento com a multidão. Jesus se relaciona com os 12. Então, olha a diferença dos processos. Os 12, os 70, a multidão. Mas dentro dos 12, existiam 3. Aquela musiquinha do seu tempo, né, Bruno? Pedro, Tiago e João num barquinho, né? Então, Pedro, Tiago e João possuíam um relacionamento intencional mais profundo com Jesus. E a Bíblia relata que dentre os 3 havia o apóstolo amado, João. Então perceba, Jesus desenvolveu um ministério de relacionamentos sob óticas distintas. Se relacionou com a multidão, se relacionou com tantos discípulos, com os 70, com os 12, com Pedro, Tiago e João e com João. Nós somos chamados a vivermos isso. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Talvez você vai entrar num Uber um dia e falar de Jesus para aquela pessoa. É mais ou menos o relacionamento que Jesus tinha com a multidão, pregando, anunciando a todos. Mas vão existir discípulos que Jesus vai te dar para uma caminhada diária, mais profunda, mais íntima. Então, talvez assim como Jesus caminhou com Pedro, Tiago e João, você vai caminhar com pessoas mais próximas. Então, são as diversas faces da visão discipular sendo levada com um único objetivo: tornarmos cada vez mais aqueles que estão distantes, próximos ao Senhor e discípulos de Jesus. E essa é uma responsabilidade de todos aqueles que creem em Jesus. Não é para os líderes, para os pastores, para os líderes de ministérios, para cada um de nós. E isso acontece no nosso ambiente de relacionamento. Claro. Ele também não está, como você está explicando para a gente, isso não está resumido a um material, a um programa, a um método, mas é o convívio diário, é conviver e abordar as pessoas a partir das suas necessidades, das suas dores, da sua vivência, né? E isso é muito claro, mas não tão praticado no nosso dia a dia.
né? Os crentes, em geral, nós temos assim, somos dedicados aos nossos programas, às nossas atividades, mas quando entra nessa questão de investir em vidas, em compartilhar o evangelho, a gente sente que não são todos que abraçam essa visão. No seu entendimento, pastor, qual que é o maior impedimento? Nós temos que partir da seguinte premissa. Mateus 28, especialmente o verso 19, Jesus diz: vai e faça discípulos. Não é uma opção. Nós estamos falando de um mandamento. O fazer discípulos é um mandamento que reflete diretamente o primeiro e segundo grande mandamento. Então, o grande desafio é justamente isso, entendermos na nossa vida que o fazer discípulos é minha obrigação. A partir do momento que Jesus Cristo entrou na minha vida e eu me tornei discípulo de Cristo, é natural a multiplicação. O crescimento é natural. Olha para a natureza. Você vai ver que o processo de multiplicação é natural. Olha para o ser humano, a própria palavra de Deus diz: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, a multiplicação de discípulos é algo natural dentro do processo. Jesus é a coisa mais importante da minha vida. Jesus está acima da minha família, da minha esposa, do meu filho, do meu trabalho. Jesus é o centro. Eu não posso deixar de compartilhar aquilo que é mais importante para mim com outros. E a salvação em Cristo Jesus fala de um processo de redenção do ser humano, de mudar um estado de condenação eterna para o estado de vida eterna. Então eu preciso entender que, como crente em Jesus Cristo, eu tenho a obrigação, não porque eu sou mandado, mas porque eu amo o meu Jesus. E eu amo o meu Jesus de uma forma tão extraordinária que, olhando para o sacrifício dele na cruz, eu sou compelido, impulsionado a proclamar e anunciar Jesus às outras pessoas. Eu preciso fazer isso. É uma necessidade que o Espírito Santo de Deus, que é o Deus que habita em nós, me impele, me impulsiona a fazer todos os dias. Então, a multiplicação de discípulos precisa ser inerente, faz parte da vida cristã. Por que muitos não fazem? Porque muitas vezes o nosso sistema religioso, sistema eclesiástico, coloca as pessoas sentadas no banco. A pessoa vem para a igreja, ela senta no banco, ela vê um ambiente confortável, ar-condicionado, uma música excelente, boas mensagens. Então ela se sente acomodada naquele ambiente. Fica presa na zona de conforto. E está tudo bem. Conhece muito bem as costas do seu irmão, quando muito, né? Pronto. Mas Jesus não nos chamou para assistir culto. Jesus não nos chamou para pertencermos ao ministério. Jesus não nos chamou para desenvolvermos atividades eclesiásticas. A mensagem, a orientação é clara: vai e faça discípulos. Então, o que precisa acontecer é justamente uma motivação da própria igreja, um direcionamento da igreja em resgatar a essência do evangelho, a proclamação da palavra. Da mesma forma que Cristo entrou na minha vida e mudou a minha história e transformou a minha vida, eu preciso ser aquele agente que vai levar Cristo a outras pessoas. Então eu preciso ser o incentivador. Só que durante muitos anos parece que evangelismo e discipulado ficou preso dentro das quatro paredes de um ministério. Lembra do ministério? O ministério de discipulado, o ministério de evangelismo. E ainda separado em etapas, né? Sim. Então a primeira etapa é eu comunicar as verdades básicas do evangelho, aquela pessoa toma uma decisão. Agora ela passa entra do próximo ministério para outro ministério. outro ministério, uma outra pessoa que não conhece, não tem relacionamento com aquela pessoa, fazer o preparo numa classe preparatória, por exemplo, para um batismo, ou estudar depois numa IBD, e não ter aquele acompanhamento pessoal do caminhar juntos, de longo prazo com aquela pessoa. E talvez até reduzir o discipulado a um curso. Programa. Um programa. O discipulado virou um programa. Uma apostila, né? Dentro das nossas igrejas, muitas igrejas batistas, o discipulado se tornou um programa. O discipulado é vida. O discipulado é levar Cristo aos perdidos. É aquilo, um dia eu fui alcançado por alguém. Eu tive o privilégio de nascer numa família cristã. Então o meu discipulado vem de berço. Né? Dentro da minha casa, os meus pais desde pequeno me levaram para a igreja e ali eu fui desenvolvendo, fui vencendo, fui entendendo. Com 9 anos de idade entreguei a vida para Jesus. Fui batizado com 12 anos e com 12 anos eu recebi meu chamado ministerial. Mas aqueles que não tiveram o privilégio de nascer no lar cristão, um dia foram alcançados. Por quê? Porque alguém se moveu na direção deles e falou de Jesus. Eu fui alcançado, pastor, num pequeno grupo. Olha aí, né? Extraordinário. Então, pessoas que abriram suas casas, um colega, né, me convidou e essa foi a estratégia que Deus usou para alcançar a minha vida. E é claro que materiais de estudo podem ajudar nesse início da caminhada cristã, mas não pode parar por aí, né? Não pode parar no material. A gente tem que separar
não eliminar as coisas que são boas. O que a gente tem que dar o devido tratamento, o devido foco. A grande celebração é maravilhosa, mas ela tem sentido quando ela reúne servos comprometidos com o Senhor em fazer discípulos. Os estudos, eles têm Também são importantes. Também são, né? Mas não é a essência. Não é a essência, eles são um complemento. Aonde que foi a escola bíblica dominical que Jesus discipulou os 12? Qual foi o modelo que Jesus aplicou? Quais foram as liçõezinhas que estavam escritas lá para Jesus seguir? Você percebe que durante 3 anos, o discipulado de Jesus com os 12 foi relacional. Jesus tomava café com eles, Jesus almoçava com eles, Jesus jantava com eles, Jesus dava risada com eles, Jesus chorava com eles, Jesus ensinava. Você percebe que o discipulado é aquilo que nós chamamos de vida na vida. A vida que Cristo me deu, eu transmito através de pessoas, através do relacionamento. E ensinava a partir de situações práticas e reais que serviam como base para ele ensinar princípios e verdades fundamentais. Não tenha dúvida. Nós não podemos esquecer, a nossa denominação batista, graças a Deus, sempre foi pautada em princípios bíblicos. Então, a palavra de Deus, o evangelismo e o discipulado sempre fizeram parte da nossa denominação. O problema é que, nas últimas décadas, nós transformamos o discipulado num programa. Ele deixou de ser vida na vida. E para nós, um bom crente era alguém que frequentava a IBD, participava de todos os cultos, liderava o ministério, era fiel, dizimista e ofertante. Então a gente dizia, puxa, que bacana, esse crente é 10. Mas o principal nós deixamos de lado. A visão discipular, viver o discipulado, proclamar o evangelho. Isso foi começando a ficar de lado nos processos. Então nós precisamos entender que temos que estar na IBD. Precisamos estar presente nos ministérios. Temos que liderar, estar disposto para servir ao reino de Deus. Precisamos frequentar a nossa igreja, o nosso culto. Mas, acima de tudo, precisamos viver a visão discipular. Vida na vida, amar as pessoas, caminhar com pessoas, investir na vida de pessoas. Através dessa caminhada discipular, nós vamos ganhando gente para Jesus e Deus vai fazendo coisas extraordinárias. Pastor, algumas pessoas confundem a igreja discipuladora, a visão, com os pequenos grupos. Eles fazem parte da visão, têm um papel importante, mas eles não são o centro da igreja discipuladora. Nós vivemos no Brasil, nos últimos 30 anos, movimentos de pequenos grupos das mais diversas vertentes, né? E as igrejas começaram a achar que simplesmente vivendo o pequeno grupo estava tudo bem, estava tudo certo. Mas nós percebemos o seguinte, que a maioria desses processos, eles não avançaram. Por quê? Porque o pequeno grupo discipulador é uma ferramenta. O pequeno grupo é um lugar onde nós reunimos o quê? Os nossos relacionamentos discipuladores. Então, a essência de uma visão discipular não é o pequeno grupo. O pequeno grupo é ferramenta. É um agrupamento ali. O mais importante é a visão discipular. Então, vamos lá. Eu começo a me relacionar com 2 ou 3 pessoas. Pastor Eduardo se relaciona com mais uma. O Bruno se relaciona com mais 3. Esses relacionamentos discipuladores que nós vamos vivenciando, o que nós fazemos com ele? Nós trazemos eles para o pequeno grupo. Ou seja, o pequeno grupo é um ajuntamento de relacionamentos intencionais e discipuladores. O pequeno grupo, por si só, ele não tem muito sentido. Vamos fazer o quê? Um pequeno grupo. Vamos nos reunir para fazer aquilo que nós fizemos no domingo na igreja, só que no meio de 4, 5 ou 6? Então, o pequeno grupo ele faz sentido a partir da visão de ganharmos pessoas para Jesus. Então, os meus relacionamentos discipuladores, os do pastor Eduardo, do pastor Bruno, nós fazemos o quê? Durante a semana nós reunimos numa casa. E aí sim, nós vamos direcionar a visão, a palavra de Deus, as orações para abençoar aqueles que estão se convertendo, que estão conhecendo Jesus. Então, o pequeno grupo é uma ferramenta, mas a essência da visão discipular é o relacionamento intencional e discipulador. É isso que nós precisamos viver, é isso que nós precisamos desenvolver. O discipulado efetivo alimenta os pequenos grupos e não o contrário. Eu não tenho que ter um pequeno grupo e, não, vamos encher esse pequeno grupo aí, convida o teu vizinho. Não vai dar certo, não vai funcionar. Então, a essência do processo é viver a visão discipular. Por isso que a gente tem que diferenciar, né? Pequenos grupos de comunhão dos pequenos grupos da visão discipular, que são os pequenos grupos discipuladores. É isso, né, pastor? São 2 coisas distintas. Veja, não existe nenhuma crítica a grupos de comunhão. Grupos de comunhão têm o seu papel, grupos de comunhão têm a sua função. Só que o grupo de comunhão, ele meio que espelha aquilo que acontece na igreja como um todo. E nos últimos anos, nós vivemos a comunhão demais. Nós estamos precisando equilibrar a balança agora. Viver relacionamentos discipuladores, começarmos grupos, trazendo pessoas que nós começamos a ganhar para Jesus, para viverem a experiência no pequeno grupo. Por que o pequeno grupo? Porque é muito mais fácil você desenvolver o relacionamento num grupo menor.
Você pode até convidar a pessoa para vir à igreja, mas na igreja ela está naquela grande assembleia, né, de todos os crentes reunidos na grande celebração. Você não tem aquela oportunidade de se aprofundar nos seus relacionamentos. Então o pequeno grupo funciona como uma estratégia extraordinária, desde que nós estejamos alimentando esses pequenos grupos através da visão discipular. Bom, pastor, conversamos aqui um pouquinho sobre os pilares, né, os princípios de uma igreja discipuladora, as principais definições, mas agora eu queria conversar um pouquinho sobre a prática dessa visão aqui em nossa igreja. Já faz um ano, né, que a gente tem trabalhado esse assunto nos diversos ministérios, com diversas estratégias. Eu queria que o pastor nos desse uma visão geral do que está sendo feito, como tem andado a implantação, como tem sido a recepção dos membros da igreja. Nós começamos o ano passado com a liderança, né? Nós focamos num treinamento efetivo em que todos os líderes estratégicos da igreja estavam ali participando desse processo inicial, entendendo a visão discipular e começando individualmente a prática, né? Nós tivemos algumas ações evangelísticas que ajudaram esse processo de implantação. E, paralelamente ao treinamento de líderes, nós começamos as mentorias também, né? As mentorias se expandiram entre a igreja. Vivemos um período, e estamos vivendo até hoje, a Escola Bíblica Discipuladora. Então, nós temos várias ações. Nós tivemos uma série de mensagens, né? Falando sobre os princípios dessa igreja discipuladora, trazendo a igreja como um todo. Então, eu posso dizer que, gradativamente, nós estamos mergulhando uma igreja missionária dentro da visão discipuladora, né? E os crentes têm assimilado, né, dentro do seu tempo, dentro da visão que Deus tem dado, esse processo como um todo. Então, nós já estamos ouvindo relatos de alguns compartilhando o evangelho, de vendo o resultado, né? Nós usamos muito a pulseirinha, né? Esse aqui é uma das nossas estratégias, né? Para que possamos apresentar o plano de salvação, fazendo discípulos, levando a visão discipuladora às pessoas. Então, a visão ela já está disseminada na nossa igreja. O que nós vamos fazer a partir de agora é cada vez mais aprimorando e trazendo para as diversas ações estratégicas que nós vamos implementar através dos processos já estabelecidos aqui na Conexão Primeira Batista. Pastor, agora uma pergunta até para ficar mais clara para quem nos ouve, né, a respeito das mentorias. Eu sei que parte da igreja já está participando de alguma mentoria, os homens têm várias mentorias começando agora, a parte da liderança também já participou. Mas para quem ainda não participa, como que o pastor poderia explicar como que funciona uma mentoria, qual é o propósito, o papel dela nessa visão da igreja discipuladora? Tá, me permita trazer o elemento dos ministérios para essa conversa, né? Se nós olharmos para uma igreja batista, e você vai pensar assim, quantas igrejas batistas têm pequenos grupos? Talvez várias, mas não a sua grande maioria. Agora imagine quantas igrejas batistas têm ministério. A gente pode afirmar que quase todas, né? Então, nós definimos algumas ações práticas aqui dentro da nossa igreja. A ação da visão discipular dentro dos ministérios, a ação discipular envolvendo as mentorias e a ação discipular dentro dos pequenos grupos discipuladores. Nós são 3 processos bem distintos. Os ministérios são um processo muito consolidado não só na nossa igreja, como muitas igrejas batistas, né? Muitos tentaram desmerecer os ministérios ou até desvalidá-los no processo, dizendo, não, a partir de agora vamos viver só pequenos grupos, né? Como se pequeno grupo fosse a solução para tudo. Não é. Nós temos que respeitar a nossa história e os processos que as nossas igrejas já vivem. A Conexão Primeira Batista possui ministérios que funcionam, muito bem estruturados, os seus líderes são muito bem preparados, as ações ministeriais são efetivas. Nada mais estratégico do que usarmos os ministérios e, através do planejamento estratégico muito bem definido, trazermos a visão discipular para dentro dos ministérios. Então, hoje, todos os ministérios da nossa igreja, dentro do seu planejamento estratégico, respondem a seguinte pergunta: o que as ações que eu vou desenvolver no ano vão gerar de discípulos para Jesus? Ou seja, ações ministeriais gerando discípulos para Jesus. Aqui entra as mentorias. Muitos que tentaram implementar a visão discipuladora tiveram uma dificuldade muito grande, porque muitos crentes não assimilaram. Agora imagine o seguinte cenário. Nós queremos levar pessoas a viverem a visão discipular que nunca foram discipuladas. Muitas dessas pessoas com o coração ferido, machucado. Como é que eu vou simplesmente colocar esses líderes com o coração machucado, ferido, participando de vários processos, às vezes de frustração, para que possam liderar grupos e viverem o discipulado que nunca viveu? A mentoria, então, foi um processo que estabelecemos aqui para cuidar dos corações.
Nós temos um direcionamento sempre discipular dentro da mentoria. Mas o mais importante não é o estudo norteador. Nos grupos de mentoria, o mais importante é o cuidado discipular uns com os outros. Nós começamos esse ano com o material da RTM, Cada Homem um Guerreiro. E começamos com 20 grupos de homens, 120 homens, vivendo um processo norteado por um discipulado específico para homens. Cada homem um guerreiro é um material discipular para homens. Mas o mais importante não é o material, não é aquilo que norteia. O mais importante são as pessoas. O tempo de conversa. Então, o nosso grupo de mentoria de homens, e assim como nós temos hoje com as mulheres, com os adolescentes, com os próprios jovens, né? Que os outros ministérios, na verdade, estão estudando o primeiro passo, pelo menos foi o Mentores segundo o Coração de Deus. Todos começaram com Mentores segundo o Coração de Deus. Alguns estão vivendo hoje o relacionamento discipulador, pastor Diogo Carvalho. Outros vão começar a viver o processo de raízes, as práticas do relacionamento discipulador, do pastor Roosevelt Arantes. Então, os processos todos, e agora destacando os homens, eles têm como objetivo o cuidado do coração. O tratar as pessoas, o cuidar, o viver o processo discipular dentro de um pequeno grupo com um mentor que vai estar cuidando desses processos. Nós tivemos uma experiência extraordinária com um grupo dos nossos missionários da igreja que estão fora do país. Né? Nós tivemos missionários do Japão, missionários da Espanha, missionários da Inglaterra, do Chile e da Albânia. E o nosso grupo de mentoria acontece em inglês. Nós estamos cuidando do coração dos missionários, ajudando-os na visão discipular, para que eles possam multiplicar no processo. O grupo de homens, a mesma coisa. Nós estamos vivendo um grupo com 20 grupos, com 120 homens, para que o processo discipular seja estabelecido, seja cuidado. Agora, a mentoria tem começo, meio e fim. Porque o fim da mentoria é o início do pequeno grupo discipulador. Pequenos grupos voltados para a visão discipular. Essa é a pergunta que eu ia fazer para você, pastor. Porque assim, a gente tem várias frentes iniciadas. A gente tem as mentorias, a gente tem a convergência dos ministérios para a visão discipular. Nós temos os pequenos grupos acontecendo, né? Os nossos pequenos grupos que inicialmente tinham um DNA um pouquinho mais de grupos de comunhão. E nesse momento agora a gente tem a intenção, né, que ao longo deste ano todas essas coisas vão convergindo para um único projeto, uma única visão, um único propósito, né, onde todas essas atuações venham conversar entre si. Sim. Até destacando a questão das mentorias, nós já estamos vivendo as mentorias dentro do grupo do Ministério de Mulheres, adolescentes, jovens. Então, o processo todo de cuidado, ele tem começo, meio e fim. O fim é o pequeno grupo discipulador. O que nós fazemos? Encerrou a mentoria, esse povo todo que foi cuidado vai abrir nas suas casas ou vai liderar pequenos grupos. Porque, veja, irmãos, o nosso objetivo ele é um só. Não é ficarmos presos dentro de processos apenas cuidando dos crentes. Os crentes precisam ser cuidados, discipulados e amados. Mas existe uma multidão sem Cristo lá fora que também precisa do cuidado. Então, a ideia é que as mentorias avancem e acabem gerando pequenos grupos discipuladores, grupos discipulares, onde os nossos relacionamentos intencionais discipuladores vão estar ali dentro. Então, as mentorias, todos aqueles que participam, estão sendo estimulados a viverem intencionalmente os relacionamentos discipuladores. Né? A mentoria ela foca no cuidado, mas cada um já está sendo direcionado para que a visão discipular possa ser vivida. E esse processo de viver a visão discipular, ele vai culminar então no avanço e desenvolvimento dos nossos pequenos grupos discipuladores. Esse é o nosso desejo e é assim que Deus possa nos conduzir nesse processo como um todo. Né? Sim. Bom, falamos um pouco sobre a implementação e vivência desse processo discipular nos ministérios, também nas mentorias. Agora, falando especificamente sobre os pequenos grupos, como que o pastor enxerga que vai acontecer essa transição? Os pequenos grupos que já são existentes, nós temos vários pequenos grupos, inclusive mais de 30 nesse momento. Liderados, supervisionados aqui pelo pastor Eduardo. Como que vai acontecer essa transição? É uma boa pergunta, né, pastor Edu? É um grande desafio, É um grande desafio. A palavra transição, Bruno, acho que é uma palavra até pesada, né? Porque eu entendo que todos os irmãos que vivem hoje dentro dos pequenos grupos, a intenção sempre foi agregar pessoas. Sim. Mas, assim, existe uma acomodação natural nossa, como crentes, né? De queremos viver a comunhão. Como é bom estarmos num grupo, né, com os nossos irmãos. Esse é um processo natural. O processo de comunhão é uma bênção na vida da igreja. Agora, o processo discipulador precisa ser estimulado. Nesse movimento que estamos fazendo na igreja como um todo.
ministérios vivendo a visão discipular, mentorias vivendo a visão discipular, planejamento estratégico caminhando dentro da visão discipular. As mensagens que são pregadas em nossa igreja sempre têm a visão discipular. Uma das características da nossa igreja são apelos feitos no final dos cultos, e em todos os cultos, né, nós temos tido pessoas se convertendo e entregando a vida a Jesus. Então, veja, o processo discipular já faz parte. O que nós precisamos é apenas direcionar os pequenos grupos que já existem, irmãos que já amam a Jesus, que estão fazendo um trabalho extraordinário, e nós vamos agregar esse povo das mentorias que estão vindo. Então, nós vamos expandir o processo dos pequenos grupos, né? Aqueles que já estão lá continuarão liderando. Nós já temos hoje, Bruno, um protótipo de uma escola bíblica discipuladora que já está funcionando para trazer a visão discipular para esses líderes, e a ideia é que todo esse processo possa convergir para que a gente possa multiplicar esses grupos e avançar cada vez mais. É um processo natural. Não vamos forçar nada, não estamos obrigando nada. Veja, nós estamos vindo com processos internos. O que faltava muitas vezes dentro da visão discipular é, de repente, já pegar um crente, achar que ele entendeu o processo, vai lá liderar um pequeno grupo. Não. Vamos cuidar do coração dele, vamos tratá-lo, vamos abençoá-lo, vamos inseri-lo num grupo para que ele desenvolva a comunhão e possa compartilhar a sua vida, mas sem perder o foco da visão discipular de ganharmos pessoas para Jesus. E acho que a palavra-chave que o pastor falou é uma transição natural. É um processo natural. Nós passamos por esse processo nos pequenos grupos em nossa igreja por diversas vezes. Sim. Até porque os pequenos grupos não são uma inovação em nossa igreja. Não, claro que não. Nos anos 90 nós tínhamos o pastor Edinho, nosso missionário, me contou um pouco de como foi aquela época. Sei. Lá eles chamavam de cafuné no coração. Eita, olha que nome bonito. Cafuné no coração. Cafuné no coração. Podemos adotar esse nome, é bem simpático. Depois, com o pastor Edson, nós implantamos os GIs, que ficaram por muitos anos. Grupos de interação, até 2019. Depois, ali em 2019, o pastor Itamir conosco implantou ali alguns ajustes na visão, né, que a gente tem caminhado até hoje, desde o ano passado. Eu tenho liderado esse ministério, e cada etapa, cada momento, a gente faz ajustes, mas, como o pastor falou, é natural. Claro. São modificações, são movimentos que a igreja que é viva, né, vai fazendo, adequando a cada momento, a cada realidade, a cada necessidade. E muitos desses pequenos grupos existem desde aquela época, né? Sim, assim, muitos anos, né? Muitos grupos. Edu, resgatando um pouquinho a nossa história batista, nós já vivenciamos isso durante muitos anos. Para os irmãos terem uma ideia, na década de 50, 60, um homem de Deus, pastor Rubens Lopes, ele começa a trazer esse processo da visão discipular. A nossa denominação sempre esteve focado na visão discipuladora. Na sequência vem o Plano Nacional de Evangelização, o plano dos batistas, para que a nossa denominação, as igrejas batistas, pudessem discipular. E aí foram criados os NEBs, na década de finalzinho 50, 60 e 70. Núcleo de Estudos Bíblicos nos Lares. Veja, nós estamos falando da década de 70 ali. O que os NEBs tinham como objetivo? Um grupo de crentes que se reunia para fazer discípulos. Então, veja, não tem nada de novo. Nós vimos os movimentos celulares chegarem ao Brasil e fazerem um grande estardalhaço, né? Como, descobrimos, né, o método como Deus está agindo na Terra. Não, porque a igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja que se inicia através dos apóstolos, ela se reunia onde? No templo e nas casas. A igreja cresceu nas casas, a igreja avançou nas casas. Então, não adianta dizer, nós descobrimos. Não, a igreja se reunia nas casas há 2000 anos atrás. Então, o que nós estamos fazendo hoje é resgatar princípios bíblicos, a essência bíblica. Os batistas sempre caminharam nessa direção de evangelização e discipulado. O programa de igreja multiplicadora que a Junta de Missões Nacionais trouxe através da Convenção Batista Brasileira, ela está resgatando a nossa essência. E aquelas igrejas que têm entendido esse processo, como nossa igreja, que está aqui há mais de 80 anos proclamando Jesus e fazendo missões, o processo de pequenos grupos em uma igreja como a nossa nada mais é do que efetivamente voltarmos à essência daquilo que Jesus Cristo colocou para que a gente possa viver a excelência de fazermos discípulos. Então, os pequenos grupos nada mais são do que olharmos para Jesus, olharmos para a igreja primitiva e replicarmos aquilo que já funcionou lá atrás. Então, os pequenos grupos precisam ter uma visão discipular. Os pequenos grupos precisam ser usados como instrumento para que pessoas venham a Jesus.
E nós estamos nesse caminho, no tempo de Deus. Não precisamos correr, não temos pressa, não temos meta, não temos prazo. Nós amamos pessoas e amamos a Jesus. Então, dentro da visão que o Senhor nos der, nós vamos avançar para a honra e glória dele. Bom, pastor, eu imagino que tem muita gente nos ouvindo aqui, se sentindo motivada a se engajar, a estar participando dessa visão, né? E eu queria que você falasse um pouquinho agora, tanto para os membros da nossa igreja, aqueles que nos ouvem, de que forma essas pessoas então podem vir e poder viver essa visão tão maravilhosa. A primeira coisa para vivermos uma visão discipular é amarmos a Jesus. E nós podemos dizer que amamos a Jesus diariamente através da nossa vida devocional. Então precisamos entender que o primeiro princípio de uma igreja discipuladora, que é a palavra e oração, precisa ser vivido na vida de cada crente. Porque quanto mais eu ler a Bíblia e orar, mais do Senhor vou me aproximar e mais o desejo dele de me impulsionar a ganhar pessoas para Jesus vai tomar conta do meu coração. Então a visão discipular é algo inerente ao crente. O crente que ama Jesus, ele vai fazer discípulos. O crente que ama Jesus vai falar da graça salvadora do Senhor. O crente que ama Jesus vai usar uma pulseirinha como essa, né? Para que você se lembre todos os dias que eu e você precisamos falar para pelo menos uma pessoa por dia de Jesus. Precisamos. É a nossa missão. Hoje de manhã fui tomar café com um dos pastores aqui da igreja e ele se atrasou um pouquinho, estava no trânsito e a atendente chegou próximo a mim, né? E eu falei assim, como é que está a sua vida com Jesus? E ali, rapidinho, 5 minutos, eu peguei a pulseirinha aqui e apresentei para ela o plano de salvação. E disse assim, posso orar por você? Tudo rapidinho. Mas a gente não pode perder a oportunidade, mesmo de 1 ou 2 minutos, a anunciar o evangelho que só Jesus Cristo salva. Precisamos entender que o evangelho ele é um estilo de vida. Eu decido viver anunciando Jesus. Então, se queremos viver uma igreja discipuladora, se queremos ver a nossa igreja crescer, se queremos fazer a vontade do Pai, precisamos viver um estilo de vida discipular. Então, começa com uma decisão minha. Palavra e oração. A palavra e oração me impulsiona em direção às pessoas. A multidão continua exausta, aflita, como ovelha que não tem pastor. Só existe uma diferença entre a multidão da época de Jesus e a multidão de hoje. Uma só. A multidão de hoje é maior. Eles continuam aflitos e exaustos. E eu e cada um dos irmãos foi chamado para anunciar o evangelho. Então, palavra, oração me levam a viver relacionamentos intencionais discipuladores. Eu começo a viver esses relacionamentos intencionais discipuladores. O que eu faço com eles? Trago para minha casa. O melhor lugar para eu cuidar desse povo é a minha casa. Depois que eu estiver cuidando desse povo na minha casa e ganhar o coração desse povo, eles já estão integrados à igreja. Eles já virão para a celebração. Veja, não é um convite, venha para o culto. Não. Você é meu discípulo, me acompanha na minha igreja? É claro. O discípulo vai seguir o seu discipulador. Então, quando nós começamos a imitar Jesus e fazer exatamente como Jesus fez, os discípulos virão. Então, o processo discipular ele vai acontecendo a partir da palavra, da oração, da vivência de relacionamentos intencionais que se transformarão em discipuladores, que virão para a minha casa e um dia estarão integrados aqui na igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito bom, pastor. E especificamente dentro da nossa igreja, acho que um bom caminho também seria o primeiro passo, as mentorias. Não tenha dúvida. E dentro do nosso universo aqui de igreja, eu acho que qualquer pessoa que procurar um líder de ministério, Sim. ele vai estar apto Com a certeza. encaminhá-lo a uma mentoria. Praticamente todos dúvida. os nossos ministérios estão envolvidos Sim. nas mentorias hoje, né? A porta de entrada é a mentoria. Um coração, antes de produzir frutos, precisa ser cuidado. O solo, antes de produzir a semente, ele precisa tirar os espinhos, né? Precisa tirar as pedras. Muitos corações feridos precisam ser cuidados. Muitas pessoas estão chegando à nossa igreja. Muita gente tem se convertido à nossa igreja. Então, nós temos que cuidar desse povo, investir na vida deles, discipular essas pessoas. E o discipulado ele tem acontecido dentro das nossas mentorias, lugares de cuidado. Aí essas pessoas vão procurar um lugar para servir. Ministério. O que vai acontecer no ministério? Ele vai fazer discípulos através do ministério. E, consequentemente, em algum momento, ele vai participar de um pequeno grupo ou vai abrir a sua casa para que um pequeno grupo seja instalado lá. E, a partir daí, o processo discipular vai avançando. Veja, um ciclo contínuo com um único objetivo: honrarmos o nosso Deus através da multiplicação saudável de discípulos. Amém. Que o Senhor nos permita Em nome de Jesus. permanecer avançando, fazendo discípulos para a honra e glória do Senhor. Amém. Aqui em Santo André. Glória a Deus. E graças a Deus, a nossa igreja tem permitido que a gente faça até
os confins da terra Amém. através de nossos missionários. É verdade. Todas as ações são para fazer discípulos do nosso Senhor Jesus. É interessante, Edu, isso que você falou, porque é aquilo. Hoje, aquele grupo de missionários que participou da mentoria, exatamente nessa semana e na outra, eles estão se multiplicando. Então, nós vamos alcançar missionários na Ásia, nós vamos alcançar missionários na Europa, missionários na América Latina, na América do Sul. Ou seja, dentro do processo missionário que a nossa igreja já possui, a mentoria já está sendo expandida para que os nossos próprios missionários possam viver o cuidado e serem estimulados a cada vez mais amarem a Jesus e a viverem a visão discipular. Não são visões que concorrem, mas são visões que se complementam. complementam. Claro, eu disse, missões e visão discipuladora caminham juntos. Uma igreja missionária é discipuladora, uma igreja discipuladora é missionária. É assim que Deus tem abençoado e o reino de Deus tem crescido. Antes da gente encerrar, pastor Flávio, deixa uma mensagem para quem nos acompanha. Deus nos chamou para multiplicarmos discípulos. A grande comissão nos impulsiona nas últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós somos chamados a multiplicar discípulos. Nós somos chamados a multiplicar a graça de Deus na vida daqueles que estão perdidos. A gente não pode se iludir, irmãos. Diariamente, milhares de pessoas estão condenadas ao inferno porque nunca professaram Jesus como Senhor e Salvador. O meu desafio para você, meu querido irmão da Conexão Primeira Batista, e de vocês que nos ouvem nesse podcast, é que assuma o seu posicionamento diante de Cristo e viva intencionalmente a multiplicação de discípulos para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque um dia, quando nós estivermos com o Senhor por toda a eternidade, a única coisa que levaremos para a eternidade são os discípulos que nós fizemos. Tudo aquilo que construímos aqui na terra, os bens, as propriedades, os recursos, vai ficar tudo aqui. Mas os discípulos que nós fazemos estarão conosco eternamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Um dos maiores investimentos que podemos fazer como cristãos é no reino de Deus, é na multiplicação de discípulos. Te desafio a vivenciar intencionalmente a visão discipuladora para que possamos ganhar pessoas para Jesus, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Eduardo, também. Foi muito bom ter esse bate-papo com vocês. E obrigado você, nosso ouvinte. Terminamos aqui o nosso 4º episódio do Conexão Cast. E espero que você esteja antenado para o próximo episódio, o 5º episódio. Vai sair daqui 2 semanas. E a gente vai ter um tempo muito bom novamente. Que Deus te abençoe e até lá.